Abra suas Bíblias nesta manhã para o grande livro de Ezequiel, capítulo 47. Ezequiel se chama o profeta milenar. E de fato, quando você lê Ezequiel 40 até o fim do livro, seus últimos 8 capítulos nos dá uma das mais visão para o reino milenar, a vinda de Cristo. E eu vou ler muito mais do que normalmente eu leio, começando versículo 1, diz: depois disto me fez voltar à porta da casa, e eis que saía águas por debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de debaixo deste lado direito da casa, ao sul do altar. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente. E eis que corriam as águas do lado direito, e saía daquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. E mediu 1000 côvados, me fez passar pelas águas que me dava pelos tornozelos, e mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu, me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mediu mais 1000, era um rio. Meu pai estava cantando sobre esse rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que não davam somente a nado para passar. E disse: viste isto, filho do homem? Então ele levou-me e me fez voltar para a margem do rio, e tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores de um de outro lado. Então disse-me: essas águas saem para a região oriental e descem ao deserto e entram no mar, e sendo levado ao mar, as águas tornam-se saudáveis. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrar estes rios viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas, e serão saudáveis, e viverão tudo por onde quer que entre esse rio. Será também que os pecadores estarão em pé junto dele, e desde Gede até Enclaim haverá lugar para estender as redes. Seu peixe, segundo a sua espécie, será mexe como do mar grande, e grande multidão excessiva. Mas seus charcos e os seus pântanos não tornar-se-ão saudáveis, serão deixados para o sal. E eu quero ministrar nesta manhã, por alguns minutos, um assunto: o rio do santuário. O rio do santuário. Vamos lidar neste dia sobre o Espírito Santo, porque estas águas simbolizam o Espírito Santo. Estaremos orando para os cristãos serem batizados no Espírito Santo, com evidência de falar em outras línguas. E você está nos assistindo onde quer que você esteja no mundo, se você ainda não foi batizado no Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas, nós iremos ministrar nesse dia. Decida que hoje será o seu dia de receber o que Deus tem para você. Pai, nos achegamos a Ti em nome de Jesus. Quão precioso é o Teu Santo Espírito, e nós te pedimos a Tua unção para ministrar e ministrar o que Tu colocastes no meu coração, e unge as pessoas para receberem onde quer que estejam, em qualquer lugar do mundo. Senhor, principalmente, ministra aqueles que ainda não receberam o batismo com o Espírito Santo. Seja hoje, seja o dia que recebam o maior presente que Deus tem para a igreja.
igreja, o batismo no Espírito Santo, com evidência em falar em línguas. Te damos toda a honra, toda a glória, e todos digam amém. Uma das coisas que você tem que fazer quando você tem uma rede de televisão que vai para as casas das pessoas 24 horas por dia, 7 dias por semana, você está alerta que você tem novos ouvintes. Esses ouvintes não conhecem quase nada sobre você, não conhecem a doutrina, o que você crê, e é por isso que nós repetimos muitas coisas na rede de televisão por causa dos novos ouvintes. E hoje pela manhã, há pessoas que estão nos assistindo pela primeira vez, assistindo a rede de televisão pela primeira vez, ou talvez tenha assistido essas semanas, e eles querem conhecer mais sobre nós. E eu quero começar nesse dia declarando que esta igreja, este ministério e esta rede de televisão é 100% pentecostal. Sim, vamos aplaudir ao Senhor. Nós cremos na experiência de Atos 2, nós cremos que no batismo com o Espírito Santo é para a igreja e é para os dias de hoje. Nós não aceitamos o ensino que quando João, o amado, quando ele faleceu, todos os milagres, todos os dons acabaram. Não, não. Eu apresento para você o fato de que nós precisamos do mover e o operar do Espírito Santo mais hoje do que eles precisavam naqueles dias. E nós somos pentecostais, nós não somos carismáticos. E muitos dizem, qual é a diferença? Tecnicamente, não deveria ter diferença entre os carismáticos e os pentecostais, mas nesses últimos 15 anos, nos últimos 50 anos, muitas coisas têm entrado nas igrejas carismáticas, mas através do movimento carismático da igreja, sim. Deus traz risadas na igreja. Mas ele não traz a igreja para se reunir para rir por 3 horas, principalmente quando a igreja precisa estar chorando no altar, principalmente quando precisamos de avivamento, precisamos do mover de Deus, principalmente quando nossos filhos estão sendo atacados na internet, o nosso lar está debaixo de ataques e tudo que é contrário à palavra de Deus está sendo atacado. Está na hora de chorar, não de rir. Não ficar latindo como cachorro. Acontece muitas coisas. Deixa eu te dizer agora. Você começa a latir como cachorro, sabe o que vai acontecer? Nós vamos te levar lá para fora. Nós vamos colocar uma coleira em você. E nós vamos te amarrar lá fora com comida de cachorro e água. Nós vamos deixar você fazer o Espírito Santo nós não vamos deixar fazer o Espírito Santo de todo. Nós não vamos deixar fazer isso. Alguém diz, a gente vai rugir como leão. Aí você vai para o zoológico. Nós não vamos fazer isso aqui. Estava assistindo no YouTube uma igreja carismática. Era só tolice, gente. Então, o que estava acontecendo? Pessoas gritando, uma mulher na plataforma gritando, fogo, 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 estúpido, estúpido. É incrível o que as pessoas usam seus cérebros no trabalho, mas quando vêm para a igreja, eles deixam o cérebro em casa, lá fora, e fazem coisas tolas dentro da igreja. Deus é santo, Ele é Deus. E Ele não opera na tolice. E nós também não devemos fazer isto. E este ministério fez uma grande parte na história da igreja carismática. Meu pai entrou no rádio, você sabe disso? Eu estou falando para o pessoal que está nos assistindo. Ele foi para o rádio em 1969. Com o horário da conferência. Ele foi o primeiro pregador pentecostal que teve
teve um programa no rádio todos os dias. E a Assembleia de Deus tinha um programa semanal que se chamava Templo do Avivamento, com o pastor Seymour. Era fenomenal, ele tinha um ótimo programa, mas só era no final de semana. Então nós começamos e não tinha muitos rádios, programas de rádio cristão. E era exclusivo somente dos batistas, metodistas, presbiterianos e batistas independentes. E se você sabe sobre os batistas independentes, eles não gostam nem de si mesmos, nem de pentecostais. Eles discutem sobre tudo. Então, quando meu pai entrou no rádio, o Senhor começou a falar com ele para ensinar sobre o Espírito Santo. E ele ensinava fazia série sobre o Espírito Santo, que durava meses. E muitas vezes ele dizia para as pessoas: eu vou terminar sexta-feira sobre esta série sobre o Espírito Santo. E segunda-feira nós vamos começar um outro programa, uma outra série. Segunda-feira chegava, ele dizia: gente, orando esse fim de semana, o Senhor falou comigo e disse que não é para eu terminar, a voltar e começar tudo de novo com a série que eu tinha acabado de ensinar. E ele ensinava novamente sobre o Espírito Santo, sobre o seu propósito, quem era o Espírito Santo, seu propósito na igreja, propósito na vida do cristão, os dons do Espírito, a evidência do Espírito Santo. Ele começava a ensinar e a gente recebia tantos e-mails entregues para nós, e era endereçado ao Senhor Pentecostal de Louisiana. E muitos desses gerentes das rádios, eles eram contra os pentecostais, e muitos deles fizeram tudo para nos tirar do ar. Mas o programa era tão popular que as pessoas estavam sendo tocadas, cristãos sendo batizados no Espírito Santo, e não podiam ser impedidos. Em 1971, quando meu pai começou o programa de televisão, ainda estávamos indo para a igreja e começamos a receber cartas, e ele ia para as igrejas, e meu pai começou a receber cartas dos ouvintes católicos, dizendo: irmão Swegert, você veio para a minha cidade e eu queria ir para o culto. E eu comecei a assistir o Senhor no rádio, ouvir o Senhor no rádio, assistir na televisão. E nós íamos para uma igreja protestante, as pessoas não falavam com a gente, porque nós tínhamos saído da igreja católica. E Deus começou a lidar com meu pai, dizendo para sair das igrejas e ir para os auditórios. E nós começamos a fazer isto depois que eu saí do seminário, e depois de alguns meses que eu casei, eu com a Debbie, e vim para Baton Rouge, começamos a trabalhar no ministério. Foi quando nós começamos a sair das igrejas e ir para os auditórios. E eu gostaria de poder dizer que nós estávamos pregando nas igrejas da Assembleia de Deus, e que eles entendessem o que nós estávamos fazendo, mas eles ficaram contra nós. E nós íamos para as cidades, alugávamos auditórios, hotéis, igrejas, que nós colocamos centenas de pessoas, enviávamos centenas de pessoas para as igrejas, e eles não entendiam. E você não precisa obreiro. E quando você ia para o auditório, igrejas que ajudavam você tinha que fazer tudo. Era muito confuso, era difícil, mas eu disse: faça nos auditórios. E no meio dessa transição, o Senhor começou a lidar com meu pai e dizer: escute, é assim que eu quero que as cruzadas sejam feitas. Sexta-feira à noite, sábado à noite e no domingo à tarde. Deus falou com meu pai e disse: sexta-feira à noite eu quero que você pregue para a igreja. Eu quero que você fale uma mensagem com um assunto que as igrejas estão lidando: santificação, justiça, justificação, as coisas que estão entrando nas igrejas, no mundo pentecostal, que não são corretas. No sábado à noite você prega a mensagem da salvação, lide com o pecador, faça apelo. E Deus começou a mover. No domingo pela manhã,
Eu quero que você dedique todos o culto para pregar sobre o batismo no Espírito Santo, com evidência de falar em línguas. E eu quero que você não só pregue, eu quero que você chame as pessoas para frente. Eu sinto Deus. Aleluia. Eu quero que você chame essas pessoas para frente e comece a orar pelas pessoas. E eu irei batizá-los no Espírito Santo. E o Senhor disse, se você for obediente, se você for me obedecer, você vai ver muitos, mais de 1000 pessoas em um culto sendo batizados no Espírito Santo, com evidência de falar em outras línguas. Então nós começamos, e as cruzadas começaram a crescer. Meu pai pregava no domingo à tarde. Ele chamava as pessoas para frente. Nós temos vídeos que eu quero que eles mostrem agora na tela, que você está assistindo agora. Isso aqui era domingo à tarde, em Nova York, em 1984, no centro de Nova York. Sexta-feira à noite, 1984. E cheguei em 22.000 pessoas lotadas. Eu cheguei na plataforma à esquerda e um dos afiliados de Nova York estavam lá e os repórteres estavam lá. Na semana passada, o grande poder estava aqui em Madison Square, um dos concertos mais famosos, e eles não puderam encher esse lugar, mas um pregador do interior de Louisiana, de Baton Rouge, Louisiana, eu vou dizer para os câmeras, não tem um lugar vazio. E tem milhares de pessoas lá fora que não pode entrar. Vamos aplaudir ao Senhor. E Deus começou a mover nesses apelos. Milhares de pessoas no sábado à tarde, no domingo à tarde, em Madison Square Garden. E Deus fez o que prometeu. Mais de 1000 pessoas foram batizadas no Espírito Santo, com evidência de falar em línguas. Alguém precisa bradar nesse dia. Alguém precisa agradecer e louvar o Senhor nesse dia. Eles disseram para o meu pai, não faça isso, as pessoas não vão entender. Deixa eu te dizer algo, o Espírito Santo é o melhor educador, melhor ensinador, melhor professor, ele é o mestre, ele é o instrutor. E eu lembro, agora em Alasca, alguém dizia, não quero vocês em nosso país. Peraí. Isso aí em 1984 em Anchorage, Alasca. Esse aí tem 101 anos, esse senhor aí. Ele era o chefe da sua vila, numa vila de índios, para chegar a Anchorage, onde a sua vila residia. Eles tinham que ir de ônibus para ir a outra cidade, algumas horas de distância. Eles iam de avião para Anchorage. Mais 100 pessoas em sua vila. Naquele domingo à tarde, a sua esposa, ele tinha 101 e tinha 100 anos. Naquele domingo à tarde, ele veio para frente para ser batizado no Espírito Santo. Aleluia. Enquanto eu viver, eu vou agradecer a Deus que fui eu que pus as mãos sobre ele e orei por ele, e eu vi ele receber o batismo no Espírito Santo. É para o jovem, é para o velho, é para o batista, é para o metodista, é para o presbiteriano, para a Assembleia de Deus, é para a Igreja de Deus, é para todos. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Aleluia. E Deus moveu nesses cultos famílias, todos da família que não conheciam nada sobre o Espírito Santo,
foram cheios do Espírito Santo. Recebemos uma carta de uma senhora. Ela disse: irmão Swaggart, eu não conheço muito sobre o mundo pentecostal, mas eu tenho assistido os programas de televisão. Estou faminta. E você veio para uma cidade perto da minha casa, 3 horas de distância. Meu esposo não pôde ir comigo. Eu disse que eu iria. Eu dirigi, fui para o hotel, e no sábado à tarde e no domingo à tarde eu fui receber o batismo do Espírito Santo. Eu não recebi. Fui para o carro, entrei no carro, fui para casa, estava triste, e eu parei e loguei no local para abastecer um posto de combustível. Isto foi antes do celular, gente, onde vocês não sabem, nem eram nascidos. Vocês não sabem o que é viver sem celular. Muitos adolescentes, quando você tira o celular deles, o mundo acaba. Eles são casados com o celular. E muitos de vocês também, adultos também. Aí ela disse: abasteci o carro, fui para o telefone, a ficha, e liguei para o meu marido, e eu abri a minha boca para dizer para ele que eu estava indo para casa, e comecei a falar em línguas na hora. Aleluia, aleluia. E não importa se você está no culto, não importa se você está na sua casa, não importa se você está no seu carro, se você está no seu trabalho, se você está no shopping, se você está faminto, clamando por mais de Deus, Ele te batizará com o Espírito Santo. Recebi um e-mail dizendo: irmão Swaggart, você estava pregando sobre o Espírito Santo e eu queria que meus filhos recebessem. Aí eu tinha minha filha mais velha assistindo. Ela disse: tá bom, eu vou assistir. Ela estava tomando banho e de repente eu vi a minha filha gritando: mamãe! E eu corri e fui lá com ela. Pensei que tinha algo de errado com ela. Ela disse: mamãe, eu pedi para Deus me dar o que Ele estava falando. E eu comecei a falar em outras línguas. Aleluia! E deixa eu te dizer novamente, não importa se você está na igreja, se você está no trabalho, se você está na escola, não importa se você está no carro, não importa se você está na cozinha, se você está tomando banho, se tiver um coração faminto, Deus vai mover e vai te dar. Não temos vergonha do mover do Espírito Santo. Nós nunca teremos vergonha do mover do Espírito Santo. Nós não estamos onde quer que nós estejamos. Eu quero que nós estejamos em um lugar onde o Espírito Santo tenha controle total de todo o aspecto do culto, que alguns domingos, quando chegar aqui, o Espírito Santo te deite, te puxe de lado e diga: eu tenho controle desse culto, porque não há nada como a presença de Deus. Não tem nada como mover do Espírito Santo. É isto que precisamos em nossas igrejas hoje. As igrejas estão vazias, estão morrendo. Nós precisamos do Espírito Santo. Os pregadores estão caindo. Precisamos de poder, precisamos do mesmo poder que ungiu Jesus. Jesus me ungiu para pregar o Evangelho. O mesmo poder que tirou Jesus do túmulo, que venceu a morte, é o mesmo poder. Poder, 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 poder. Não há poder na igreja sem o Espírito Santo de Deus. É o mesmo poder. Porque foi o mesmo que fez o sol parar. É o mesmo poder que fez o machado flutuar. É o mesmo poder que ressuscitou os mortos, que fez o coxo andar. Aleluia!
É o mesmo poder. É o mesmo poder. Quando Pedro e João, às 3 horas da tarde, entraram no templo e tinha um homem cego estendendo a sua mão pedindo esmolas, e Pedro lhe perguntou e disse: olha para nós. E Pedro disse: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. E ele o levantou. Ele que tinha nascido coxo, a Bíblia diz que ele começou a andar, começou a correr, começou a pular, porque ele foi tocado pelo poder de Deus. Ah, meu Senhor, se não fosse tão alto eu pularia daqui. Oh, glória a Deus. Eu quero poder, eu quero poder, eu quero poder, eu quero a unção. Aleluia. Glória a Deus. Tudo que nós somos é por causa do Espírito Santo. Esse prédio é por causa do Espírito Santo. A SBN é por causa do Espírito Santo, onde está e sendo recebida no mundo é pelo Espírito Santo. E eu lembro, eu não tenho tempo para pregar tudo, tantas histórias. Eu estou lembrando aqui. Eu lembro que nós contratamos nos anos 80 uma companhia para fazer as nossas gravações da Virgínia, Lynchburg, Virgínia, pessoas maravilhosas, mas eles eram batistas independentes. Não só independentes, eles faziam parte da maior igreja batista independente, em Lynchburg, na Virgínia. E se eu der o nome da cidade, você vai saber quem era, George Colas. Eu lembro que quando eles vieram para a reunião, eles estavam com medo, muito medo. Eles olharam para nós, muito desconfiados. Aí eles disseram, o que eles queriam, né? Dinheiro. Quando você está imprimindo centenas, milhares de coisas por mês, eles queriam dinheiro. Aí começaram a olhar para nós. E eu lembro, não estávamos bem perto de Lynchburg. E nós ligamos, nós vamos estar aí, quer levá-los para comer após o culto, lá em Virgínia. Eles estavam lá, sexta-feira à noite, após o culto. Nós fomos almoçar com eles. E vou te dizer algo. Vou confessar algo. Se você me levar para comer, é melhor. Se você para levar, eu vou comer tudo o que eu tenho direito. Leve bastante dinheiro. Estou brincando, eu não como muito assim não. Só um pouquinho. Aqui estávamos sentados ali numa churrascaria, começamos a comer. Você já foi comer com alguém, você sabe que tem algo que você em sintonia, você não está entendendo, tem algo no ar, precisa ser dito. E finalmente um deles, eu posso vê-los na minha mente até hoje. Ele me parou, colocou, comeu e seu garfo para baixo e disse, eu não entendo. Ele disse, o que você não entende? A gente canta as mesmas canções que vocês cantam. Quando a gente canta, eu não sinto nada. Mas quando vocês cantam, o meu cabelo se arrepia todo, eu fico todo arrepiado, eu não entendo. É isto que vocês não acreditam. Vocês acreditam no batismo que é o Espírito Santo. Nós queremos olhar 3 coisas nesta manhã sobre este rio, a fonte do rio, o curso do rio
e a força do rio. A Bíblia diz que no santuário milenar, do trono de Deus, no santuário, irá fluir o lindo, lindo rio cristalino. E na palavra de Deus, a água é um dos símbolos do Espírito Santo. Simboliza a vida do Espírito Santo. Em outras palavras, aonde tem vida na igreja, não estou falando de emoção, estou falando de vida espiritual, pessoa sendo tocada, pessoa sendo abençoada. Isto é por causa do Espírito Santo. O Espírito está lá. E uma das coisas que nós podemos ter são igrejas que dizem que são pentecostais, mas só se movem na emoção e não tem vida nisso. Não tem vida na emoção. Aonde o rio está fluindo na sua igreja, terá vida, terá adoração, vai ter louvor, vai ter canção, vai ter bradar, vai ter glorificação ao Senhor, porque a vida que nós precisamos da vida do Espírito Santo. Então, isto nos diz que tudo que é de Deus começa com o Pai. Se não começar no santuário, não é de Deus. Se começa em outro lugar, não é de Deus. Se começa em Batarruja, não é de Deus. Se começa em Cleveland, não é de Deus. Se for algo que o homem criou, tentou criar, não importa quão boa seja a sua intenção, se não nasceu no trono de Deus, se não nasceu pela mão de Deus, não vai suprir a necessidade do povo. E diz que fluiu do santuário, diz aqui, fluiu da porta da casa. Mostra que o trono de Deus, a Trindade de Deus, o que Jesus disse, eu sou a porta. Eu sou a porta. Nós não somos a porta. SBN não é a porta. O Centro Familiar de Adoração não é a porta. A Assembleia de Deus não é a porta. A Igreja de Deus não é a porta. A porta é Senhor Jesus. Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ninguém pode vir ao Pai senão pela porta que é Jesus. Pega aí, Uda, pega aí, Moé, pega aí, José Smith, pega aí, William, o nome que seja. Começa com o Pai, leva para o Filho, que é a porta. Nós temos que ter a porta aberta. Nós temos que ter a porta aberta. O Espírito Santo vem do Pai através do Filho, que significa que Cristo é quem batiza, não o homem, mas Cristo em Cristo somente. E diz aqui que fluía do trono através da porta da casa, que descia debaixo, que flui debaixo da porta. E aqui o que fala simboliza debaixo do umbral da porta, como nós temos que entrar, que é se humilhar, nos humilhar. Você tem que descer. E uma razão que as denominações não recebem batismo com o Espírito Santo é porque eles não querem se humilhar. Mas quando você se humilha, se você não se humilhar, você nunca vai receber nada do Senhor. Esta aqui é a fonte, o tempo está acabando. Mas vamos ver o que o curso do rio, a Bíblia diz, ele veio do altar de Deus. O rio flui através da cruz. O altar representa o Calvário.
Significa que tudo que nós temos na nova aliança vem através da cruz. Nada pode passar fora da cruz, porque se originou pelo Pai, através do Filho, através do que Jesus fez no Calvário há 2000 anos atrás. Sem a cruz não tem justificação, não tem santificação, não tem cura divina, não tem batismo do Espírito Santo, não tem os dons do Espírito, não tem alegria, não tem paz, não tem nada. Nós temos, se não vir pelos meios da cruz, o que pode lavar os meus e os teus pecados. Nada além do sangue de Jesus. O que pode fazer santo novamente, nada além do sangue de Jesus. Alguns pelo fogo, pelas águas, mas tudo vem através do sangue. O sangue que flui das veias de Emanuel, que alcança os montes mais altos e flui nos vales mais baixos. Nós devemos tudo à cruz. Nós não temos vida em Cristo Jesus. Sem a cruz, não é muito mais do que nada. Mas com a cruz, nós podemos impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Através da cruz, nós repreendemos demônios. É a cruz. É o curso do rio, o altar fala do Calvário. O Espírito Santo funciona na aliança antiga, diferente como ele funciona na aliança nova. O Espírito Santo na aliança antiga estava presente, ele trabalhava, mas tinha uma aliança antiga, não podia habitar nos corações dos homens. Ele vinha sobre eles para ungí-los, para levar um ato, mas quando o Espírito de Deus ia embora, porque o preço do pecado ainda não havia sido pago. Mas quando Jesus morreu na cruz, não muito antes da cruz, ele disse para seus discípulos: eu vou, é importante para que eu vá, para que o Consolador venha. Ele não estará só com você, mas ele estará dentro de você. Olha, os nossos irmãos que não são pentecostais, eles tentam nos dizer que nós recebemos tudo quando nos convertemos. A gente recebe as perguntas: você recebe o Espírito Santo quando você se converte? Sim, o Espírito Santo, no momento da conversão, o Espírito Santo vem dentro de você. Mas é o Espírito da conversão, não é o batismo, não é o espírito do batismo, é o espírito da renovação, da conversão. É o que a Bíblia disse que os discípulos estavam lá no mesmo lugar e eram convertidos. Os 70 estavam lá e eram convertidos. Então, se você recebe tudo na conversão, então o que os discípulos estavam fazendo ali em Jerusalém no dia de Pentecostes? Quer dizer que eles não eram salvos? Não, eles receberam o batismo do Espírito Santo com evidência de falar em línguas. É um trabalho distinto e separado da graça. Não pode ter o Espírito Santo em um indivíduo a não ser que eles já foram justificados e santificados. Significa que foram salvos. Algo que o mundo não pode receber. E aqui é a fonte do rio, o trono, o curso do rio através da cruz. E diz que o rio fluía. Isso aqui se refere ao rio que flui do santuário ao deserto, para o deserto. Nos dizendo, dizendo que o rio
não é para ser mantido nos confins do santuário. Olha lá, deixa eu dizer novamente, este rio que está fluindo no trono de Deus não é para ser segurado só na igreja. Você leva o Espírito Santo em todos os lugares que você for. Eu queria cantar, se eu pudesse cantar, eu iria cantar. Há um rio de vida fluindo de mim, que faz o coxo andar, que faz o cego ver, e abre os portões da prisão. Há o rio de vida fluindo dentro de mim. Você vai me ajudar ou não? Vocês vão me deixar sozinhos aqui? Eu não quero que eles saiam daqui só porque eu cantei, mas é um rio de vida. Há um rio de vida. Há um rio de vida, igreja. Vamos lá, Brian. Sente-se, por favor. 2 minutos. Nós temos a fonte do rio, que é o trono. Nós temos o curso do rio, que flui do Calvário. E agora, você vai olhar para a força do rio. Gente, eu amo a Bíblia. Isso aqui é melhor do que qualquer história de Hollywood que você já leu ou ouviu. A força do rio, a Bíblia diz que flui do santuário e flui para o deserto. Vai fluir mais de 200 quilômetros. E parte desse rio irá fluir para o Mediterrâneo e parte irá fluir para o Mar Morto. Se você nunca foi lá, deveria ter dito isso para eles, para mostrar o Mar Morto. Olha, o negócio não está funcionando, meu cabelo está caindo. Eu espraiei a cor, não está legal na minha cabeça. Eu quero meu dinheiro de volta. Não spray não, gente. Estou brincando. Vocês lembram daquela propaganda? Para vocês botar aquele spray naquele cabelo, eles vendiam aquilo, venderam muito, até o pessoal desistir e manchar suas roupas todas. Eu vi outro dia. Eu estou tentando que minha barba crescer um pouquinho. É bem difícil. Está toda marcada, mas é minha barba, tá? Tenho 71 anos, eu nunca cresci minha barba, eu vou deixar crescer agora. É tipo uma... preenche na sua barba. Eu acho que eu vou comprar para preencher as marcas. Os espaços que o cabelo não cobre da minha barba. Mas o Mar Vermelho, o Mar Morto, está morto, tem o nome de Mar Morto por causa do sal. Nós temos uma foto do Mar Morto. É muito grande, bem profundo. E você pode entrar em um barco, não estou exagerando não. Você para a parte mais profunda do Mar Morto. Se você não puder nadar, você não vai afundar. Eles podem te colocar na parte mais profunda e você não irá afundar. Você vai flutuar por causa do sal, brometo de magnésio.
Não tem nada a ver. Olhe como é grande. Não há vida em nenhum lugar por causa do sal. E por causa do sal não tem peixe, não tem vida. Mas quando o rio que flui do santuário de Deus atravessar da cruz, aleluia, e quando tocar as águas mortas do Mar Morto, a Bíblia diz que de repente vai ter vida e vai lotar de peixes. Olha, tudo que o rio toca torna a trazer vida. Tudo que o rio toca renasce. Tudo que o rio tocar viverá. Toque-me, eu quero a água. Eu não quero que fique só no meu tornozelo. Eu quero que venha até os joelhos. E eu quero nadar nestas águas, porque eu quero nadar nelas. Isto fala da vida do Espírito Santo. Da vida profunda, está disponível. Se a gente somente buscar. Pai, nós chegamos a Ti, em nome de Jesus. Em nome do Teu Filho amado, Jesus. Obrigado, Senhor, pelo Espírito Santo. Obrigado pela vida que flui do trono de Deus, através da cruz, para corações mortos e vidas mortas, de homens e mulheres. Seus olhos fechados, cabeças curvadas. E você diz, irmão Doni, eu sei que eu estou salvo, mas eu ainda não fui batizado no Espírito Santo, com evidência de falar em outras línguas. E hoje eu quero receber. Levante sua mão onde quer que você esteja. Não tenha vergonha. Levante sua mão. Tem uma mão ali, tem outra ali, tem outra ali, tem outra ali. Venham, agora é o seu momento. Eu quero que todos fiquem de pé. Eu não vou pedir que você levante sua mão agora, mas tem alguém aqui que você é batizado no Espírito Santo antes, mas você está com a vida seca, vazia. Você não lembra a última vez que você orou em línguas e você levantou suas mãos e o rio começou a fluir dentro de você e você começou a falar em línguas. Isto não é algo estranho, isso acontece. Mas quando acontece, nós precisamos ser enchidos novamente. Precisamos de um toque. Se é você, os irmãos virão até a frente. Eu quero que você venha. Nós vamos crer por duas coisas. O primeiro grupo vai ser cheio. O segundo será reenchido, refrescado. Então venha até a frente. Aleluia. Sim, Santo Espírito, eu sinto a tua presença. Disse Ciro. Venham todos. Venha, Santo Espírito. Preciso de irmãos cheios do Espírito Santo. Mulher atrás de mulher, homem atrás de homem, para orarmos pelas pessoas agora. Tu és a água viva. Sim, meu Deus. Aleluia. Consolador. Sim, Santo Espírito, Santo Espírito. Sim, tome todo o controle. Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Aleluia.
Queremos sentir a Tua presença. Nos enche, Senhor, da Tua presença. Sim, aleluia. Eu quero falar com você que está nos assistindo e ouvindo. As instruções que eu vou dar para esses que estão aqui é para você também. Muitos de vocês estão em casa, estão sozinhos, e talvez você ouviu uma voz dizendo: você não pode ser cheio porque não tem nada aqui para impor as mãos para você. É uma mentira. Alguém aí com você que pode, alguém que pode impor as mãos sobre você, que é melhor do que uma mão humana, que é a mão do Senhor. Então, não tem que estar numa igreja. Você não tem que estar com outras pessoas, onde você estiver. As instruções são estas, é para você e para esses que estão aqui. Número 1, o único requisito para ser batizado no Espírito Santo é ser nascido de novo, salvo. Você não precisa ser membro do Centro Familiar de Adoração, biologicamente, biblicamente. Você não precisa membro de nenhuma igreja, mas você precisa membro da Igreja de Deus. Em Atos 2, todos que recebem o Espírito Santo falarão em línguas. Falar em línguas não é balbuciado, são línguas conhecidas e faladas em algum lugar. Se você não entende, leia Atos 2. Você vai saber o que estou falando. Número 3, e isto é o mais crítico de todos. A coisa mais importante que você pode fazer hoje é fé. Não é para ser membro aqui, mas para ter fé. Tudo que você recebe do Senhor vem através da fé. Fé significa que você não ganha, você não trabalha para ter, e você não compra, você crê. E cada um de vocês que estão aqui, está nos assistindo, quando você se converteu, foi por causa da sua fé. E você, quando você ouviu a mensagem, a mesma coisa, a fé deve entrar no seu coração. Eu vou explicar. E daqui a alguns momentos nós vamos orar. E eu vou pedir do Senhor, é quem batiza, para derramar o seu Santo Espírito. E nós iremos impor as mãos sobre você, falando em línguas. E quando nós impomos as mãos sobre você, eu quero que você ore uma oração simples. Você vai falar, você vai dizer: Pai, em nome de Jesus, pela fé, eu recebo o batismo no Espírito Santo. E nesta declaração de fé, você vai sentir palavras, sentenças. Eu não disse que você vai ouvir, eu disse que você vai sentir. Aí que entra a fé. Abra a sua boca e renda a sua língua, e pela fé comece a falar o que você está sentindo. Eu gosto de dizer assim: você começa e ele termina. Você faça esforço de render a sua língua, e pela fé comece a falar o que você sente. Você não está aqui para implorar. Eu já vi tantas pessoas prestes a falar e não parem de orar em línguas. Não pode parar de falar de inglês de repente. Você não pode parar de falar inglês, nem em português. Agora levante suas mãos. Você que está no auditório, estenda suas mãos, daqueles que estão aqui, e comece a adorar ao Senhor na sua língua de oração. E vamos encher esta casa com a glória de Deus. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui neste domingo, em fevereiro
2026, dia 15. Esses são teus filhos, eles vieram para receber. Esses que estão recebendo, estão querendo receber. Eu te peço agora que tu derrame o teu Santo Espírito sobre eles, assim como derramastes um dia de Pentecostes há 2000 anos atrás. E pela fé, deixa o rio fluir, deixa o rio fluir, deixa o rio fluir. Pai, nós declaramos agora pela fé, seja batizado no Espírito Santo e ponha mão sobre eles. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós rendemos a nossa língua. Sim, Senhor. É isto, Senhor, Senhora. Agora você acabou de receber. Você acabou de receber. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, derrama o seu Santo Espírito sobre esses jovens. Em nome de Jesus, seja cheio. É isto aí, Senhor, você acabou de receber. Onde você está, renda a sua língua e pela fé comece a falar o que você está sentindo. Aleluia. Cante, cante, cante. Sim, sim. Sim, tome o controle. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Ó Senhor, derrama o teu Santo Espírito sobre todos aqueles que estão ouvindo agora e que irão ouvir ainda em nossos stories. Que sejam batizados, renovados no Espírito Santo, para que tenham força, Senhor, para vencer o inferno, enfrentar o pecado, enfrentar os últimos dias que estamos vivendo nesta terra, Pai. Derrama o teu Santo Espírito sobre o teu povo, nas tuas igrejas, que estão morrendo, Senhor, estão vivendo como um vale seco, um vale de ossos secos, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pelo Espírito Santo. Toca em cada vida, Senhor. Lá em Baton Rouge, aqui no Brasil, em nossas igrejas, Senhor. Renova, cura, toca no coração dos pastores, para que se voltem para Ti e que busquem a Tua presença, Senhor, e que peçam a Tua misericórdia, que se arrependam dos seus pecados e possam viver para Ti e serem abençoados, Pai. Toca, Senhor, toca, Senhor, com o Teu Santo Espírito e faz fluir, e faz que o mar morto renasça, que possa produzir vida, assim em nossas igrejas, que seja como o mar que estão morrendo, mas o Teu Santo Espírito pode tocar, e essa água sanadora irá tocar nesta água, Senhor, que é como um mundo, Senhor, podre, cheio de problema, cheio de miséria, não há vida, não há nada, não há esperança, mas quando o Teu Santo Espírito chega, Pai, se torna em vida, se torna verde, se torna algo maravilhoso que flui para sempre. Pai, precisamos do Teu Santo Espírito. A cada irmão, cada irmã, Senhor, que tem buscado, independentemente da atitude das suas igrejas, dos seus pastores, mas eles estão buscando individualmente, renove, restaure vida, reacenda, crie, Senhor, e cada vez mais forte a Tua promessa do avivamento em cada um de nós. Senhor, que comece lá para o Baton Rouge, como começou também na Rua Azusa, Senhor, que venha de lá este fogo, que venha não as coisas ruins da América, mas que venham coisas boas, que vejam a alegria do Teu povo, o calor do Espírito Santo, o fogo divino, para tocar este mundo, tocar aquela nação que está podre e renovar, e que possa ser para o mundo um exemplo, Pai.
Ó Pai, nós pedimos, nós intercedemos, vivemos um dia de carnaval nessa época, muitas vidas se perdendo, muita miséria, muita angústia, muito acidente, muita morte. Ó Deus, nesse momento toque com teu Santo Espírito na vida daqueles que estão lá, e que sejam, Senhor, tocados, que haja esperança para este povo, que haja salvação para eles em Ti. Somente o teu Santo Espírito para fazer isso, e somente a tua igreja, Senhor, pode fazer este papel de buscar, interceder e ir e fazer as coisas acontecerem, porque são instrumentos do teu trabalho. Ó Deus, toca na vida de cada um, aqueles que estão lá, aqueles que estão no Brasil, em qualquer lugar do mundo nesse momento, que estão em sintonia com a SBN, ó, aqueles que irão assistir ainda, Pai, mas que tem o fogo do Espírito, mas ele está sufocado. Em nome de Jesus, Pai, pedimos. Ó, amém, amém. Eu quero enviar para você esse livreto, Como Ser Batizado no Espírito Santo. Abandone, eu tenho informações que você precisa ter para o que você deve fazer depois de ser cheio. Nós vamos dar este livro para você, para cada um de vocês que estão aqui. Obreiros podem doar para que você seja instruído como receber o batismo com o Espírito Santo. E hoje à noite, 18 horas, estou de volta para o culto do irmão Lawrence Lawson sobre cura divina. Amanhã às 5 da manhã começaremos a maratona. Pedimos que todos orem, vamos unir a nossa fé e vamos orar pela maratona de fevereiro. É muito importante. Fevereiro é o mês mais curto do ano e precisamos da ajuda de todos. Não é comum para todas as igrejas, ministério, ver as coisas descerem no mês de fevereiro, baixar. Mas não tem que ser assim. E o Senhor sabe o que nós precisamos. Então vamos unir as nossas forças. Estou pedindo é o que nós precisamos. Fazer o que Deus nos chamou para fazer. Levante suas mãos, Pai, nós chegamos a Ti no nome do Teu Filho Jesus. Quão grato nós somos por nos unir como corpo de Cristo, e nós colocamos as nossa fé, e crer que amanhã, no começo da maratona, segunda e terça, nós dependemos do Espírito Santo e pedimos que o rio flua e toque os corações e vidas, Pai, e mova a respeito do que Tu queres que eles façam, Pai, a respeito de apoiar esse ministério. E eles são fiéis e nos ajudar. Derrama Tuas bênçãos sobre cada um que eles nunca imaginaram receber. Damos toda a honra e toda a glória. Todos digam amém e amém. Abraço o irmão que está do seu lado e nos veremos hoje às 18 horas. E aqui no Brasil são 15 horas e 11 minutos. E nós estamos encerrando a nossa live. Agradecemos a Deus pela sua participação, para aqueles que estiveram conosco. Um abraço a Zelma, que está preparando o almoço ali embaixo. A Zulma de Oliveira, Deus abençoe sua vida. Irmão Vânio, pastor Vânio. A Raquel Borba, Deus abençoe. Valéria Herbert dos Santos, Deus abençoe sua vida. Fátima Zenato, Deus abençoe. E outros irmãos que estão chegando por aqui também, sejam abençoados no nome do Senhor Jesus Cristo. Você que irá assistir também, Deus abençoe sua vida e a sua família. Domingo que vem, se Deus quiser, estaremos de volta no mesmo horário, a partir das 12 horas e 30 minutos, diretamente de Baton Rouge, Louisiana, o culto Ministério de Swagert, e você pode participar conosco. Tenha você um domingo abençoado e uma semana cheia de surpresas agradáveis, com a bênção de Deus, com a proteção e com a graça e pela proteção do Espírito Santo de Deus presente sempre com você. Deus abençoe a todos. Até lá, na paz do Senhor. Live services are produced by the Sun Life Broadcasting Network.